Sabe o que acontece quando algumas das mentes mais geniais de uma geração resolvem, bom, romper os limites da realidade? Hoje, a gente vai mergulhar em uma das jornadas místicas mais famosas e perigosas já registradas no Talmud. Uma história que é, ao mesmo tempo, um mapa para as profundezas da consciência e um aviso bem sério sobre os perigos desse caminho. Essa história toda não começa com uma resposta, mas sim com uma pergunta que fica ecoando há séculos. Qual é o preço da iluminação? O que acontece quando a mente vai longe demais, sabe? Para aquele ponto de onde não dá mais para voltar? E isso aqui não é só uma metáfora, não. É uma expedição de altíssimo risco até a fronteira da sanidade. E a gente vai descobrir o porquê. A nossa exploração hoje vai nos levar da Jerusalém antiga direto para os corredores da psicologia moderna. A gente começa com a jornada ao Par 10, depois vamos ver o destino trágico de 3 sábios, conhecer o único sobrevivente e desvendar o segredo do equilíbrio dele. E no final, a gente vai entender como essa história milenar é na verdade um baita espelho para nossa própria mente. Vamos lá! Tenta imaginar a cena. 4 dos maiores estudiosos do Talmud daquela época, mestres da lógica, da lei, de repente decidem que o mundo físico já não é o suficiente. Eles se lançam numa missão super ousada: entrar, de forma consciente, nos reinos espirituais mais elevados, um lugar que eles chamavam por um codinome, Pardes. E esse é o ponto-chave. Não foi um acidente, não foi um sonho, nem uma visão que passou rápido. Foi uma escolha, uma decisão consciente de usar as mentes disciplinadas deles para basicamente rasgar o véu da realidade que a gente conhece. Eles queriam olhar direto para a matriz do universo, por assim dizer. Só que o mundo interior não é um jardim tranquilo, né? É um território selvagem, cheio de um poder bruto e de verdades que podem simplesmente estilhaçar uma mente que não está preparada. E para 3 desses 4 exploradores, a jornada não terminou em iluminação, mas em uma catástrofe. O primeiro a cair foi Ben Azai. Ele conseguiu vislumbrar a luz divina, a fonte de tudo que existe. A experiência foi tão avassaladora, tão absurdamente linda, que o corpo físico dele não aguentou. A alma dele, atraída por aquela beleza toda, simplesmente se soltou. Ele morreu de êxtase, como um fusível que queima por excesso de voltagem espiritual. O segundo, Ben Zoma, teve um destino que talvez seja até mais assustador. Ele também viu a verdade, a conexão entre todas as coisas, mas não conseguiu voltar. A mente dele ficou permanentemente presa nesse estado mais elevado. Pensa só. É como ver o código-fonte da realidade, mas nunca mais conseguiu usar o computador. Ele passou o resto da vida num estado de loucura divina, perdido entre os 2 mundos. E aí temos Asher, que significa o outro. Para ele, a experiência mística não trouxe clareza. Pelo contrário, trouxe uma contradição insuportável. Talvez ele tenha visto o sofrimento e a beleza lado a lado e não conseguiu juntar as peças com a ideia de um Deus bom. O que quer que ele tenha visto quebrou a fé dele. A busca pela verdade divina o transformou num herege. E tudo isso acontece nesse lugar chamado Pardes. À primeira vista, a palavra só significa pomar ou horta. Mas na tradição mística, é um código para os vários níveis de interpretação e, no fim das contas, para os próprios reinos ocultos da consciência. Era o destino e, ao mesmo tempo, o campo de batalha deles. Isso nos leva ao herói da nossa história: morte, loucura, heresia. Esses foram os resultados para 3 dos 4, mas um deles voltou, Rabi Akiva. Ele, como diz o texto, entrou em paz e saiu em paz. A pergunta que fica ecoando há 2000 anos é como ele conseguiu. O texto do Talmud é muito claro quanto a isso. Ele não só sobreviveu à experiência, ele voltou dela mais forte, mais sábio, mais completo. A jornada que quebrou os amigos dele o fortaleceu. Ele não apenas sobreviveu, ele integrou o que viu e usou isso para se tornar um líder ainda maior. Para entender o segredo do Akiva, vamos olhar primeiro para a interpretação da Cabala. E a Cabala sugere que a chave não está no que eles viram, mas na intenção com que eles entraram no Par 10. E aqui a gente vê a diferença crucial. De um lado, a motivação dos outros 3 sábios, que a Cabala chama de desejo de receber só para si. Eles queriam a luz, o êxtase, para eles mesmos. Já do outro lado, temos o Rabi Akiva. A intenção dele era outra. Ele buscava a luz não para consumir, mas para se tornar um canal para ela, para trazê-la de volta e usar para ajudar o mundo. A direção do fluxo de energia era completamente oposta. Então, o segredo, segundo essa visão, está nesse caminho da correção. Assim como os outros, Akiva tinha vontade de buscar esse conhecimento elevado.
Mas ele corrigiu a intenção, transformando um desejo egoísta em um desejo de compartilhar. E aqui vem a chave de tudo. Ele estava focado na ação. Ele nunca perdeu de vista o mundo prático. O objetivo era aplicar essa sabedoria celestial na vida do dia a dia. Isso o manteve ancorado. E essa ideia de estar ancorado, ela não é só misticismo antigo, não. O que é incrível é que ela tem um paralelo direto e muito profundo com a psicologia moderna, principalmente com o trabalho do lendário psicólogo Carl Jung. Jung chamava essa jornada interior de processo de individuação, uma viagem ao nosso inconsciente, o nosso próprio Pardés. Mas ele deixou um aviso muito sério. Mergulhar nessas águas profundas sem um ego forte bem estruturado, ou seja, uma âncora na realidade, é muito perigoso. Pode levar à fragmentação da psique, à psicose. É exatamente o que aconteceu com Benazzi e Benzoma. Nessa visão da psicologia, o Rabi Akiva é o arquétipo do self realizado. A força dele não era só espiritual, era psicológica. Ele tinha um ego saudável, uma identidade tão firme no mundo físico que ele podia viajar para as dimensões mais abstratas da consciência e voltar, trazendo os tesouros que encontrou sem se perder no caminho. Ele era como uma ponte, com um pé firme em cada mundo. Então tá, o que essa história de 2000 anos tem a ver com a gente, hoje? Bom, tudo. A história do Pardês não é só sobre 4 rabinos da antiguidade. É um mapa atemporal da psique humana, um guia para a jornada interior que todo mundo, sabendo ou não, está fazendo. Se essa história é um mapa, então essas aqui são as regras de navegação. Primeiro, qualquer busca espiritual ou psicológica precisa de uma base sólida na realidade. Segundo, a nossa intenção é o leme do barco. É ela que define o nosso destino. Terceiro, um senso de identidade forte e saudável não impede a transcendência, é o veículo para ela. E por último, o objetivo não é escapar do mundo, mas voltar e iluminá-lo. E isso nos deixa como uma pergunta para a gente pensar. Cada pessoa tem um pardês interior, um pomar de sabedoria, de potencial e de perigo dentro de si. A história do Rabi Akiva nos mostra que é possível navegar por ele e sair em paz. A verdadeira questão, então, não é se vamos entrar, mas como. Como é que podemos aplicar essas lições para garantir que a nossa própria jornada interior nos leve para a integração e não para a desintegração?